sou José Carlos Vidal, cearense de Jati, e meu nome está aqui na lista de autores. Bom, eu queria começar, para não me esquecer, a memória está terrivelmente fraca, lembrar que hoje é dia de aniversário de um grande comunista brasileiro chamado Oscar Niemeyer. Havia 7 anos. E aproveitar também para somar-me a referência que foi feita ao Dom Paulo Soares, porque Dom Paulo, durante a greve de fome que nós fizemos, ele foi providencial. Talvez não tivéssemos sobrevivido se não fosse a intervenção de Dom Paulo para encerrar a greve do 22º dia. Bom, eu quero pedir que vocês sejam condescendentes comigo, porque eu já fiz 73 anos, embora pareça que apenas 72, e minha memória está muito ruim. Então, de vez em quando eu estou fazendo anotações aqui, de uma forma rústica, atrasada em relação às anotações do FOM, mas vou me valer delas um pouquinho. Bom, acho que entre os dois golpes, o de 64 e o 16, a natureza deles é muito semelhante, em grande medida, porque a grande imprensa foi vetor dos golpes, dos dois casos. Os Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos estão presentes nisso aí. E a diferença mais evidente que eu acho é o papel das Forças Armadas. No primeiro foi uma intervenção escancarada, e no de hoje, de 2016, foi bem menos evidente. Embora ela esteja presente também. E um elemento que nos mostra isso é a presença do Etchengoyen, o general Etchengoyen, no gabinete do Temer, fazendo, e aposto que é ele que está por trás disso tudo, fazendo os massacres aí na esplanada do Ministério. Essa manifestação recente foi realmente um negócio impressionante. Esse Etchengoyen é parente dos mesmos Etchengoyens que fizeram o golpe em 64, quando Lacerda estava pregando a subversão contra Jango. Eles foram pilotando tanques do exército proteger Carlos Lacerda, onde eles estão. São parentes. Bom, as diferenças são, a meu ver, a diferença desses dois momentos são basicamente as seguintes. A classe artística, ela estava muito mais mobilizada naquela época do que está agora. A gente vê música, teatro, cinema, as coisas extraordinárias que foram realizadas em função do golpe de 64, nos anos posteriores. Bom, ainda é cedo para a gente avaliar isso do ponto de vista dos artistas, porque ainda não deu tempo para produzir muita coisa, mas tenho a impressão de que não está no mesmo nível. Bom, o parlamento brasileiro, ia assinalar o seguinte: o parlamento daquela época era outro. Não? Vocês veem a cassação do Márcio Moreira Alves, que deu origem ao ato institucional número 5, quando ele fez um discurso bastante enfático contra os militares. Essa cassação foi
repudiada pelo Congresso. Eles, partidos de todo tipo, repudiaram e mantiveram a proteção ao Márcio Moreira Alves. Foi por isso que os militares do L fecharam o Congresso, quando não tiveram meios de fazer o que eles queriam, de punição do Márcio internamente. Bom, hoje o Congresso que nós temos não precisa ser fechado. Né? Não precisa ser fechado porque é só bandido ali, praticamente, com raras exceções. Bom, existem diferenças super interessantes, ultra positivas, nesses outros momentos, que eu indicaria no seguinte: os movimentos sociais, a emergência e a expansão dos movimentos sociais do Brasil hoje são a garantia para nós que podemos aspirar a um Brasil novo. As ocupações que estão disseminadas por toda parte, aqui estamos no meio delas, inclusive, também são novidade. Não tínhamos isso no Canadá. E é muito alvissareiro que os estudantes estejam se jogando nessa modalidade de resistência. Bom, temos também hoje uma coisa que é muito positiva, que é a revolução na comunicação que nós tivemos ao longo dessas décadas. Né? Em 69, para divulgar um manifesto da LN, o pessoal de Marighella teve que tomar de assalto as instalações da Rádio Nacional nas imediações de São Paulo para uma meia hora de divulgação desse manifesto, um raio de 600 quilômetros. Bom, é uma grande diferença isso aí do que a gente pode fazer hoje em dia graças à internet e aos smartphones. Bom, eu queria assinalar também que as motivações para o golpe de hoje, eles têm semelhança com as modificações daquele de 64, mas dá para estabelecer algo que é novidade. Por exemplo, o pré-sal. Né? O pré-sal é uma coisa realmente maravilhosa. O Brasil foi agraciado por isso, pela natureza, com esse tesouro, e eles estão tentando passar a vender isso por causa dos processos de corrupção, né, que a Lava Jato investigou ali. Agora, corrupção é um tema interessante, porque, bom, primeiro, a corrupção sempre existiu no país, com grande intensidade, todo o tempo, só que nós não sabemos, porque não é máfia, os bandidos vão se organizar para chegar lá e roubar. É o caso da Petrobras. Ali é muito dinheiro que corre, tá? Muito dinheiro. Agora, eu trabalhei durante 12 anos como assessor do presidente da Petrobras e nunca tínhamos desconfiança sequer de que havia no início. O Maurício Grua aderiu ao golpe porque foi comprado por $1.200.000 em maletas pretas pela Fiesp. Isso está documentado. A Fiesp juntou esse dinheiro e levou para Maurício Grua. É lamentável. Eu fico, às vezes, sinto arrepio na espinha, porque pensar que $1.200.000 provocou a quantidade de sofrimento, de desastres que o país sofreu todos os dias. Foi pouco dinheiro, né, para tanta desgraça. Bom, só para concluir, eu vou mencionar o que o Fon falou a respeito da segunda edição do livro. A primeira edição foi na França.
Eu estava exilado na França e com os originais chegados no Brasil, com muita dificuldade, porque estávamos em plena ditadura. Consegui alguém para datilografar numa Olivetti elétrica e em seguida publicar o livro numa gráfica anarquista em Paris, fiado. Levei 6 meses